Olá, meus irmãos, muito boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Vamos ao texto bíblico, meus irmãos. Por favor, abra sua Bíblia na carta de Tito. Nós estamos em uma série de sermões expondo essa carta. Iniciamos as meditações nela no domingo passado e a gente foi aqui de maneira muito positiva, surpreendido pelo conteúdo da saudação do apóstolo Paulo a um dos seus filhos na fé, Tito. E hoje nós vamos adentrar um pouco mais no conteúdo prático dessa carta. A partir de agora veremos como o apóstolo vai desenvolver a sua doutrina escrevendo a Tito, e vamos analisar ainda o capítulo 1, só que os versos 5 a 9. Veremos o que Paulo tem a dizer sobre ordem na igreja, o papel dos líderes, e mais especificamente o papel dos presbíteros. Essa é uma série curta, é verdade, nós teremos aí a sua meditação durante esse mês de novembro. Logo depois teremos uma última série do ano, em que falaremos sobre o Advento de Natal, nossa tradicional série sobre o Advento de Natal, mas ainda que uma série curta, eu tenho certeza que muito edificante. O conteúdo que Paulo trabalha aqui na carta de Tito é, sobretudo, um conteúdo que revela o seu sentimento para com a igreja. E Paulo, melhor que ninguém, consegue definir isso. Então, vamos ler o texto? Capítulo 1, versículos 5 a 9, diz assim: A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher e tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, diante da Tua palavra, nos colocamos mais uma vez, nos submetendo a ela e rogando que o Senhor fale conosco de uma maneira muito clara nessa noite. Oramos no nome de Jesus. Amém. A minha filha Lara, ela recentemente completou 2 anos. E os irmãos sabem que uma criança nessa fase, ela está descobrindo o mundo ao seu redor, especialmente o universo das palavras. E você que já passou por essa fase com seu filho, ou com alguma criança nessa idade, sabe o quão delicioso é isso. Todos os dias elas aprendem uma palavra nova e vêm toda orgulhosa falar o que aprendeu. Lara está nessa fase, e é muito bom ouvi-la falar dia a dia uma palavra que ela descobriu no seu vocabulário vasto. Tem uma palavra que ela gosta muito de falar, da qual ela não fala ainda de forma tão correta, mas que ela se esforça bastante para falar, que é a palavra igreja. E é interessante como ela usa essa palavra. Vira e mexe, ela está falando sempre da igreja. E na cabecinha dela, a igreja é algo bonito, algo belo, algo que lhe completa, e de falar, ou ao falar sobre ir à igreja, ela automaticamente fica feliz. Esses dias, eu estava com ela no carro, e a gente passou por um templo aberto, e eu falei para ela: olhe Lara, ali está uma igreja. Ela olhou para mim com um olhar desconfiado e falou: não papai, igreja é Lalá, é Catarina, igreja é Mariana. Ou seja, na cabeça dela, igreja é isso aqui. É o corpo local
onde ela encontra as suas amiguinhas. E sabe, meus irmãos, essa resposta, ela me surpreendeu, porque para ela, a igreja não é simplesmente ir ao prédio, mas são as pessoas, e não as paredes ou tampouco a estrutura. E por incrível que pareça, teologicamente ela está certa. A vida na igreja é uma bênção, não pela estrutura que ela nos oferece, mas pela vida na vida e pelas pessoas com as quais nós nos relacionamos. A igreja, meus irmãos, é a família da graça que vive em torno do seu Salvador. E talvez com o passar dos anos, nós adultos vamos nos acostumando com algo que é extremamente belo, que é a vida na igreja. E de certo modo a gente acaba perdendo um pouco dessa beleza, porque estamos, como falei, acostumados com toda essa rotina religiosa ou com a estrutura que nos é oferecida, de modo, meus irmãos, que nós devemos ser lembrados constantemente da maravilha que é ser igreja, servir juntos, adorar a Deus juntos e contemplar a beleza da comunidade da fé e da família de Deus. A igreja é algo sério, a igreja é algo valioso, precioso, e é exatamente por a igreja ser assim, algo precioso, algo do qual nós devemos ter zelo, que ela também precisa de ordem. Ordem na igreja é, sobretudo, uma salvaguarda para o seu avanço. O apóstolo Paulo entendeu muito bem isso e, por isso, ele escreve a Tito. Veja, na lógica de Paulo, uma igreja saudável, ela precisa de uma clara estrutura, de uma liderança que seja espiritual e, ao mesmo tempo, piedosa. Uma comunidade sem organização, nas palavras de Paulo, um corpo sem liderança, certamente perde o seu rumo e se esquecerá, de fato, qual é a sua missão. Aqui, nesse texto, nós temos um indicativo claro do porquê Paulo escreveu a Tito, e mais do que isso, porque Paulo envia Tito à ilha de Creta. A missão era a seguinte, e olhe que missão difícil Tito tinha: colocar em ordem as coisas que ainda faltavam na igreja, estabelecer líderes espirituais, os quais ele chama de presbíteros, homens que deveriam ser piedosos, de caráter, firmes na verdade, exemplos no lar e na conduta do seu dia a dia. Hoje, meus irmãos, ao olharmos para esse texto, nós veremos que sim, a vida na igreja é bela, mas também exige ordem e liderança definida. E essa ordem aqui, essa liderança, não é mera burocracia, é na verdade um cuidado com o qual nós devemos ter para com a obra de Deus. Não é dominação, é serviço. A liderança espiritual, nos moldes em que o apóstolo Paulo trabalha a sua carta a Tito, ela deve ser um meio de graça para o crescimento da igreja e não ao contrário. Vejamos então a realidade prática e doutrinária desse texto. Depois de ter saudado a igreja, ou melhor, a Tito, o seu filho na fé, e a sua saudação do versículo 1 a 4, agora Paulo começa a desenvolver a carta, explicando o propósito da sua missão. Olha o que ele disse no versículo 5, a razão, ou seja, o motivo pelo qual eu lhe escrevi, ou que eu deixei você em Creta, foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. É interessante que a expressão que Paulo usa aqui no versículo 5 de pôr em ordem ainda o que faltava é exatamente a expressão do seu coração pastoral, do cuidado com o qual ele tem para com a ideia do que ele percebe e enxerga na igreja. De modo que para Paulo, meus irmãos, a igreja não é um projeto concluído,
mas na verdade uma obra em construção e que, portanto, precisa ser bem alinhada, ajustada e estruturada. A imagem que aparece aqui é de uma igreja que é viva e, como um organismo vivo, precisa de constante cuidado e também de fortalecimento a partir da sua organização. Veja, Paulo sabia que a vida da igreja é bela, mas não é isenta de problemas. Creta, para onde ele enviou Tito, era uma ilha difícil, marcada por uma cultura resistente, com fama de desonestidade. Leia o versículo 12 do primeiro capítulo. Paulo vai dizer que os homens ali eram conhecidos por serem mentirosos, desonestos. Então é muito provável que Tito estivesse enfrentando algum tipo de oposição e desordem nas comunidades locais. Paulo, com sabedoria apostólica, não manda que Tito esconda os conflitos e os problemas, mas ele ordena que ele os enfrente com coragem, verdade e amor. E veja, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que problemas na igreja, seja de qual for a natureza, não é sinal de fracasso, mas é sinal de humanidade. Desse lado de cada eternidade, enquanto a igreja for igreja, problemas acontecerão. Desse lado de cá, enquanto a igreja for composta por gente como você e eu, enfrentaremos problemas e dificuldades. O ponto aqui é observar como lidaremos e resolveremos esses problemas. O apóstolo Paulo vai convidar Tito a enfrentá-los e resolvê-los de forma piedosa. O apóstolo Paulo, então, afirma que a razão pela qual ele envia Tito para Creta é para que ele pusesse em ordem. E essa expressão é muito interessante, porque a expressão pôr em ordem, ela vem do grego epiditrose, e ela é um termo que surge, é usado no vocabulário da medicina, e significa endireitar o que está torto, ou a imagem que aparece aqui é de consertar um osso quebrado. E veja, essa é uma metáfora belíssima para o ministério pastoral, porque há fraturas espirituais na igreja que precisam ser alinhadas com o evangelho, e às vezes, meus irmãos, o processo será doloroso, assim como recolocar um osso no seu devido lugar. Mas é necessário que o corpo volte a funcionar bem. Portanto, a tarefa do pastor vai ser, por vezes, desafiadora, porque a saúde da igreja também dependerá de líderes que não apenas achem o problema, mas saibam colocar tudo no seu devido lugar, no eixo da palavra e não da sua própria opinião. Então, qual é o remédio que Paulo escreve para que Tito traga ordem na igreja? Veja, constituir presbíteros. Olha que maravilha, irmãos. O apóstolo Paulo percebe que a igreja tem as suas demandas e problemas, e para que Tito, o seu pupilo, o seu filho na fé, o pastor em Creta, coloque as coisas nos seus devidos lugares, Paulo ordena que ele estabeleça presbíteros. E aqui é interessante, porque a recomendação de Paulo é: Timóteo, ou melhor, Tito, não centralize tudo em você, porque é uma tendência natural de quem é arrogante e lidera com base no mundo, é ter uma liderança centralizadora. Paulo orienta, pelo contrário, que Tito forme uma equipe pastoral, plural, de modo que a carga seja dividida e o rebanho seja melhor atendido. E a palavra presbíteros aqui, ou anciãos, aponta exatamente para homens espiritualmente maduros, não necessariamente idosos, mas maduros na conduta, piedosos no seu exemplo, chamados para pastorear o rebanho de Deus. E o apóstolo Paulo diz que uma das missões de Tito é exatamente essa: estabelecer
presbíteros. E sim, meus irmãos, a pluralidade de presbíteros é uma bênção para a igreja local. Sem contar que é um modelo de liderança no Novo Testamento. Vemos isso em Atos 14, Filipenses 1, Tiago 5,14. Presbíteros que governam e pastoreiam a igreja, mostrando, meus irmãos, que o governo da igreja, quando está sob um único homem, ele corre um sério risco. Toda liderança na igreja que está centralizada em uma única figura é extremamente perigosa. Veja, o Novo Testamento, como eu disse, apresenta um modelo de liderança na igreja, por menor que seja a igreja, mas um modelo de uma equipe de líderes espiritualmente qualificados. Presbíteros que pastoreiam a igreja com piedade e reverência. E sim, meus irmãos, essa estrutura, ela traz inúmeros benefícios. Primeiro, protege a igreja de abusos e decisões arbitrárias, já que o governo ele é compartilhado. Um outro benefício disso é que promove a sabedoria coletiva, pois a Bíblia diz que há sabedoria na multidão de conselhos. Um homem só pode errar, mas a probabilidade de erro com uma equipe que pastoreia, ela é minimizada. Um outro aspecto disso é que a pluralidade coletiva de pastores ou presbíteros garante um cuidado pastoral constante, com cada presbítero acompanhando e supervisionando os irmãos da igreja. E para mim o mais belo nisso é que a pluralidade de presbíteros, o colegiado de líderes, ele reflete a trindade, onde há unidade na diversidade, liderança e comunhão. A igreja de Creta, a qual Tito era pastor, precisava de ordem, e a liderança de Paulo estabeleça liderança piedosa. Meus irmãos, a igreja hoje não precisa de líderes que são celebridades, homens influentes nas redes sociais. A igreja hoje precisa de homens maduros, líderes comprometidos com a verdade, que amem o evangelho e que não desejem ser servidos, mas sobretudo servir para a glória de Deus. Paulo então vai dizer a Tito quais são as qualificações para que alguém seja presbítero. E entenda que presbítero é como uma palavra que ela é também interpretada com outras palavras para definir o mesmo serviço. É o que a teologia chama de um termo intercambiável, ou seja, é quando há uma função definida em algumas palavras. Então entenda que presbítero como pastor ou bispo. Presbítero, pastor e bispo falam exatamente da mesma coisa, o ministério pastoral. Paulo então vai mostrar para Tito quais os critérios que a igreja deve usar para estabelecer os seus presbíteros. E eu sei que esse texto parece se aplicar somente a uma reunião de pastores ou de líderes, mas eu acredito que ele é precioso para que a igreja entenda qual de fato é a função pastoral. O que faz um pastor? Quais são as qualificações bíblicas recomendadas para um pastor? E nós, como igreja, temos essa oportunidade de aprendermos a partir desse texto. No versículo 6, Paulo começa dizendo que é preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Tem alguns textos que nos fazem olhar para fora, para a missão, para o nosso chamado para pregar o evangelho, enquanto outros nos convidam a olhar para dentro da igreja e observarmos essa realidade do que ocorre dentro da família da fé. E esse texto, como falei, é para nós um presente precioso, porque nos permite analisarmos biblicamente o que se esperar de um pastor. E eu falo isso, meus irmãos, porque o ministério pastoral hoje, ele é extremamente mal interpretado na maioria das vezes, colocado de forma a ser subjugado ou até mesmo a cair nos extremos. Há quem reverencie pastores como verdadeiros ídolos
e há quem desrespeite pastores como se eles não fossem dignos de honra. Porém, nós vivemos dias em que a própria imagem do pastor, do presbítero, ela foi distorcida. Às vezes por expectativas erradas, às vezes, é verdade, por práticas equivocadas, de modo que muitos enxergam o que o pastor não é, pelo menos biblicamente. Veja, para muitos, a imagem do pastor é que o pastor é um psicólogo de plantão e que a qualquer momento eu posso solicitar e dizer: pastor, me ajude porque eu estou com a minha mente com alguns problemas. Para outros, o pastor é um tipo de pedreiro ou eletricista da fé, chamado a consertar tudo que se quebra na igreja. Há quem veja o pastor como um gerente administrativo que supervisiona o rebanho. Outros ainda como um animador de plateia que vai fazer a minha semana mais feliz com um sermão mega empolgante. Ou ainda, alguns que enxergam o pastor como um mero funcionário da igreja. Mas biblicamente, meus irmãos, pastor ou presbítero ou bispo é outra coisa. Ele é, sobretudo, acima de tudo, um mestre da palavra, um cuidador de almas. De modo que o coração do ministério pastoral não está no fazer, mas no apacentar, no ensinar. A imagem do pastor no Salmo 23 é de um pastor que cuida, cerca e, sobretudo, alimenta o seu rebanho. Paulo deixa isso claro quando escreve a Tito. Ele diz: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava. Constitua presbíteros. De modo que a ordem de Paulo aqui não é meramente organizacional, mas é espiritual. A tarefa do pastor é uma tarefa espiritual. E é por isso que Paulo vai listar as qualificações de um presbítero, mostrando, meus irmãos, que o verdadeiro ministério pastoral não é definido por habilidades humanas. A igreja não escolhe os seus pastores baseados na capacidade de oratória de alguém ou na sua capacidade de influência e network. Pelo contrário, de acordo com a palavra, a igreja deve escolher os seus pastores, percebendo a sua vida de piedade e o seu caráter moldado pela graça. É por isso que Paulo vai dizer: é necessário que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não possam ser acusados de dissolução nem de desobediência. Veja a seriedade com a qual o apóstolo Paulo está qualificando o ministério pastoral. Ele começa dizendo que o pastorado ou presbítero, ele deve ser irrepreensível. E ser irrepreensível não é ser perfeito, mas íntegro, inteiro. Alguém que não se encontra duplicidade, alguém de uma palavra só, aquele cuja vida pública e a privada está sob o mesmo senhorio de Cristo. Meus irmãos, o mundo precisa de líderes coerentes e não de atores religiosos. A nossa sociedade precisa de pastores piedosos, que sejam eloquentes no púlpito e mais ainda na vida, que testemunhem da palavra pregando, mas que sobretudo testemunhem dela vivendo. Paulo, portanto, diz que ele deve ser irrepreensível, não no sentido de ser perfeito ou um mestre que sabe tudo da palavra, mas alguém que é inteiro no seu caráter, na sua conduta e na sua forma de agir. O apóstolo continua e vai dizer que ele deve ser marido de uma só mulher. E essa expressão é interessante porque ela aponta pelo menos fidelidade e pureza. O pastor é chamado a ser um exemplo de amor a Deus e pela sua igreja e, sobretudo, fiel em seus relacionamentos, comprometido com a aliança e não com a conveniência. Em um tempo, meus irmãos, em que fidelidade é algo raro,
Um pastor fiel, especialmente no seu casamento, se torna uma pregação viva. Paulo nos manda olhar para a vida do pastor, especialmente como ele age na sua casa. E por vezes, quais são as nossas métricas para medir o ministério pastoral? Olha lá o pastor, vive o dia todo na igreja, se dedica integralmente, está sempre lá pregando na igreja ativo. E talvez, meus irmãos, nós deveríamos recalibrar nossa rota para analisar e qualificar o pastor, especialmente como ele pastoreia a sua casa, a sua esposa, a fidelidade a ela e a devoção para com seus filhos. Paulo diz que o presbítero deve ter filhos crentes e obedientes. E veja, não é que os filhos devem ser perfeitos, um exemplo de espiritualidade na igreja, mas o que Paulo está dizendo é que a liderança desse pastor do púlpito deve ser de piedade no lar. Aliás, irmãos, esposa e filho de pastor são constantemente injustiçados, porque existe uma natural pressão para que eles desempenhem conforme a expectativa. Mas é bom lembrar, em caixa alta, esposa de pastor não é pastora. Filhos de pastor não são supercrentes. A ênfase de Paulo aqui é que o ministério pastoral começa dentro de casa. Afinal, como alguém vai cuidar do rebanho de Deus se não cuida com amor, piedade e firmeza a sua própria casa? Olha que métrica boa para a gente definir o ministério pastoral qualificado biblicamente. A casa é o primeiro púlpito de um pastor. Paulo vai continuar a sua lista de qualificações, e nos versos 7 e 8 ele diz: por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. É preciso, porém, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio. Depois de Paulo trabalhar a questão da integridade familiar do presbítero, agora ele parte para a integridade espiritual e moral do presbítero. E o apóstolo Paulo faz aqui um equilíbrio notável e que vale a pena a nossa reflexão. Primeiro, ele descreve o que não deve estar presente na vida de um pastor, e depois o que deve caracterizá-lo como um pastor. De modo que Paulo aqui, meus irmãos, não está formando simplesmente uma lista de qualidades morais, mas na verdade pintando o retrato de um coração que foi moldado por Deus. Um homem, um presbítero, um pastor que reflete santidade de Cristo Jesus, o supremo pastor. E Paulo começa dizendo, portanto, o que esse líder deve ser: irrepreensível, como despenseiro de Deus. A NVI traduz como mensageiro de Deus. E essa imagem, ela é belíssima. A imagem de um despenseiro. O despenseiro era exatamente o administrador da casa, aquele que cuidava dos recursos, do sustento e da organização do lar. Um tipo de mordomo. Em outras palavras, meus irmãos, o que Paulo está lembrando a Tito é que o pastor não é o dono da igreja. Ele é o servo responsável por administrar aquilo que pertence ao Senhor. Em dias de domínio, meus irmãos, de homens inescrupulosos que dominam com a liderança opressora, nós devemos lembrar que um pastor fiel é um pastor humilde que se submete em serviço. E quando o pastor, o presbítero, se esquece de que ele é um despenseiro, ele começa a agir como dono. E quem age como dono na igreja que Jesus é dono, se opõe ao próprio Cristo. Serviço deve ser, meus irmãos, uma qualificação vista em um despenseiro de Deus. De modo que o pastor, o presbítero, deve enxergar a igreja como rebanho de Deus e não como posse, não como patrimônio próprio, mas como propriedade exclusiva do nosso Deus. E é por isso então
que o apóstolo Paulo vai listar pelo menos 5 atitudes que não cabem em um líder espiritual. Olha como é que ele começa. Primeiro, ele não deve ser arrogante. Meus irmãos, a arrogância é a sutil idolatria de si mesmo. Um pastor arrogante, ele traz a ideia de que ele sabe mais, ele faz melhor, merece mais reconhecimento, quem sabe até um melhor salário. E veja, um líder arrogante, ele fala mais do que ouve, impõe mais do que inspira, domina mais do que serve. Mas o Senhor Jesus, o pastor dos pastores, nos mostrou um outro caminho, o do avental, o da toalha, o da bacia, o do serviço humilde, de modo que uma das grandes imagens do Evangelho é o Deus encarnado de posse de toalha e bacia, se ajoelhando diante de homens com pé sujo e pecadores. Quando o pastor se ajoelha para lavar os pés, ele está sendo verdadeiramente grande, porque ele está imitando o seu Senhor. O pastor, portanto, o presbítero não deve ser arrogante. Depois Paulo diz que o pastor não deve ser briguento. Tem pastor briguento, irmãos? Deve ter, né? O fato é que Paulo diz, não pode ser briguento. E a palavra briguento aqui, não está falando somente daquele pastor que vai para a briga, literalmente falando, e resolve as coisas na porrada, mas a palavra briguento aqui é alguém de temperamento explosivo. Alguém que busca o tempo todo por disputas, que gosta de conflito. E sim, há pastores que se tornaram guerreiros de todas as causas, menos do amor. Toda polêmica ele está envolvido. Toda polarização ele tem uma opinião. E hoje, meus irmãos, é muito desafiador. Porque o mundo tenta o tempo todo nos colocar nessas polarizações e nos levar a tomar partido que não a causa do Evangelho. Paulo está lembrando a Tito que o verdadeiro líder é um pacificador. Ele não alimenta intrigas, ele resolve as intrigas. O pastor não toma partidos, ele levanta a bandeira do Evangelho. O pastor, meus irmãos, que é briguento, ele pode até vencer discussões, mas perderá corações. A terceira atitude é que Paulo diz que ele não deve ser apegado ao vinho. E aqui Paulo não fala apenas do álcool ou do excesso do álcool, mas de qualquer tipo de fuga da sobriedade espiritual. O excesso de vinho aqui é o símbolo daquilo que tira o discernimento espiritual, que embota os sentidos, de modo que um líder de Deus, ele precisa ser lúcido, centrado na palavra. E há pastores que não bebem vinho e se orgulham disso, mas vivem embriagados por outras coisas: poder, vaidade, influência nas redes sociais, fama e por aí vai. A sobriedade pastoral é viver com os pés no chão e o coração no céu, lembrados da nossa missão. Depois Paulo diz que ele não deve ser violento. E a violência aqui pode ser física, mas também pode ser verbal, emocional, espiritual. Líderes arrogantes geralmente são estúpidos na palavra. E a gente tem que, de uma vez por todas, meus irmãos, acabar com essa história de que eu falo o que vem na minha cabeça, como se isso fosse algo bom. Não é bom. O proverbista Salomão vai chamar você de tolo, aquele que fala o que vem na cabeça sem equilibrar a palavra, sem pensar antes de falar. Salomão, o Correlete, lembra de Correlete de Eclesiastes? Pois bem, ele lhe chama de tolo. Não acha isso bom? Eu sou assim, viu? Eu falo o que vem na minha cabeça, aí aproveita dessa virtude para ofender as pessoas e para ser estúpido com elas. Infelizmente, meus irmãos, existem líderes que ferem com as palavras, corrige sem amor, que é duro sem se importar. O bom pastor, meus irmãos, ele não destrói o rebanho, pelo contrário, ele conduz com firmeza e ternura. Com firmeza, mas com cuidado. Com firmeza, mas sobretudo com amor. Por fim, Paulo diz que ele não deve ser ganancioso. E aqui convenhamos,
Paulo toca em uma ferida antiga e atual. A ganância de usar o ministério como um meio de ganho pessoal. E sim, meus irmãos, nós não discutimos isso. O próprio apóstolo vai dizer que o obreiro, o pastor, ele é digno do seu salário. O problema não é o pastor ter o seu salário e ser pago por isso. O problema é quando o coração está dominado pela ganância, quando o coração está corrompido pela corrupção de usar o sagrado para ter lucro divino. O verdadeiro pastor, irmãos, não é movido por salário, mas por chamado e vocação. De modo que nós não devemos medir o nosso ministério por aquilo que devemos ganhar com ele, mas por aquilo que conseguiremos alcançar e servir com ele. Portanto, depois de descrever o que o pastor não deve ser, Paulo vai agora acender uma luz maravilhosa e mostrar o que de fato o pastor deve ser. Versículo 8, ele diz: antes deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, piedoso e que tenha domínio próprio. Veja como a graça de Deus ela muda o foco. Se o primeiro grupo de atitudes falava do que o pastor evitava, ou do que ele deveria evitar, agora vai falar do que o pastor deve cultivar. E Paulo começa dizendo que o pastor deve ser hospitaleiro. O que vem à sua cabeça quando você ouve a palavra hospitaleiro? Percebe como a palavra hospitaleiro ela tem um radical, ou seja, uma palavra base para ela? Hospitaleiro vem de hospital. E é interessante que a palavra no grego é literalmente amante dos estranhos. Hospitaleiro vem do termo grego philoxenos, que é amor ao estranho. Nós temos a palavra philos adelphos, a expressão de onde vem Filadélfia. A expressão e a palavra Filadélfia é amor ao irmão, ao que eu conheço. A palavra philoxenos, ou de onde vem hospitalidade, é literalmente amor ao estranho. No mundo antigo, a hospitalidade era uma virtude nobre. E a ideia de hospital, como a gente conhece hoje, começou exatamente com os cristãos, que recebia os estrangeiros e os acomodava nas suas viagens e a partir disso cuidava das suas feridas. Portanto, ser hospitaleiro é mais do que abrir as portas da casa, é abrir o coração. O pastor que é hospitaleiro, o presbítero que é hospitaleiro, ele tem amor em acolher o necessitado, o aflito, o visitante, o novo convertido. Eu me lembro de um dia em que eu estava caminhando no calçadão ali no centro, e se eu estiver no calçadão, eu certamente vou falar com você, ou muito provavelmente, porque Thaís fala que a minha visão é periférica, eu consigo ver as pessoas de longe. Mas nesse dia eu passei assim no calçadão e eu, meio apressado, ouvi uma voz assim: e aí, pastor, não fala com os hippies não, é? Aí eu parei assim, falei: falou comigo, meu irmão? Ali, falei. Se eu passei todo apressado, nem fala com a gente aqui. Por quê? Porque a gente é hippie, é? Era um cabra com cabelo dread, fazendo umas coisas com umas palhas de coqueiro. Eu falei: meu irmão, me perdoe, eu não lhe vi. Se eu tivesse visto, eu teria lhe falado. Mas na verdade eu não reconheci ele. Ele falou: pois é, pastor, a gente hippie é invisível para as pessoas. A gente fica aqui, ó, o povo passa, não fala com a gente. Eu falei: o senhor me conhece? Ele falou: eu conheço, pastor, estou toda terça-feira lá na sua igreja, você pregando. Eu era pastor de uma igreja aqui do bairro Industrial. Eu falei: meu irmão, me perdoe. Se eu lhe conhecesse, se eu tivesse lhe reconhecido, eu teria falado. Aí ele falou assim: não tem problema não, pastor, pague um café e está tudo certo. Eu falei: tá bom, tá certo. Fui lá, paguei um café, falei com ele e tal. Hoje, irmão, eu passo olhando, caçando os hippies na rua. Porque o nosso testemunho não deve ser somente aqui. E por mais que pareça algo mínimo, falar, acolher, dar bom dia, ser gentil,
também é parte do ministério, também é acolhimento, também é hospitalidade. Pastores que são hospitaleiros, meus irmãos, tornam a igreja um lar. Às vezes eu converso com alguns irmãos aqui na igreja e sempre pergunto: o que é que fez você vir para cá, para a Ponte? A gente é uma igreja pequena, começando agora, o que é que fez você ficar aqui? Aí eu espero assim: não, é por causa da palavra, pastor, porque que a palavra vocês pregam é uma bênção. E geralmente a resposta não é essa. Geralmente a resposta é porque aqui eu me senti bem, as pessoas me recebem bem. Eu sinto que aqui é uma família, e glória a Deus por isso, irmãos. Talvez a gente não fique conhecido por ser a igreja da palavra, mas se for a igreja da hospitalidade, já está bom demais. Nós devemos olhar para os homens de Deus e analisar se eles possuem virtudes como essa. Paulo ainda diz que ele deve ser amigo do bem. Que expressão linda, né? Amigo do bem. Porque, meus irmãos, o líder cristão, ele não se aproxima do que é escuro, do que é ambíguo, do que é perigoso. Ele se apega ao que é bom, ao que é belo, ao que é verdadeiro. Ele ama o que edifica. Ele valoriza o que é puro, o que é santo. Ele incentiva o que é justo. Ser amigo do bem é amar as mesmas coisas que Deus ama. A Bíblia diz que quando Deus criou todas as coisas, Ele sempre usou a expressão: viu Deus que era bom. Homens de Deus, pastores piedosos, são amigos do bem, não da dubiedade do mundo, não do lucro fácil, não das coisas corruptas que podem levar o coração a se quebrar. Paulo ainda fala que ele deve ser sensato. A palavra grega para sensato é sophron, que significa equilíbrio. Alguém que domina as emoções, que tem sabedoria nas decisões. O pastor sensato, meus irmãos, não reage por impulso, não age por pressão, não é levado pelas opiniões públicas. Ele é guiado pelo Espírito e as suas emoções são equilibradas pela palavra. Diz Paulo ainda que ele deve ser justo, e o ser justo aqui fala da retidão nas relações, de modo que um líder justo deve agir com integridade, deve tratar todos com igualdade, sem favoritismos, sem partidarismos. Coisa ruim é a igreja que o pastor é parte de grupos. Na verdade, meus irmãos, o presbítero deve ser amante do membro mais influente ao menos influente. E essa justiça pastoral, ela reflete o caráter de Deus, que não faz acepção de pessoas. Paulo ainda fala que ele deve ser piedoso. E no sermão passado eu falei que piedade é a palavra preferida de Paulo. E como falei no domingo passado, por vezes nós temos uma ideia equivocada sobre piedade. A palavra piedade hoje ganhou uma conotação de pena, né? Olha, ter piedade é ter pena, comiseração, mas no contexto bíblico não é isso. Piedade é exatamente um coração constante voltado ao Senhor, reverente, que leva a Deus a sério. É viver de joelhos. É um pastor que ora, que ama estar com Deus. Um pastor piedoso, ele não conduz o rebanho apenas com palavras, mas com lágrimas em oração, orando pelos seus amados. E por fim, o apóstolo diz que ele deve ter domínio próprio. E essa é talvez a coroa de todas as virtudes. Porque a gente sabe que domínio próprio é um dos aspectos do fruto do Espírito. E o que seria, portanto, o domínio próprio? Eu diria que é domar as rédeas das emoções desequilibradas. E em um mundo de desequilíbrio, em um mundo de histeria coletiva, o presbítero deve ter domínio próprio. E é interessante que a imagem que aparece aqui no original grego para domínio próprio é de um cavalo alazão puro sangue, forte, impetuoso, mas domado, controlado. E esse é o nosso impulso pecaminoso. É como um manga larga, forte, que tenta revidar quando é ferido, sim ou não?
que tenta dar o troco quando é contrariado, mas quem tem domínio próprio, meus irmãos, pelos méritos de Cristo e do Espírito que frutifica nele, aprende a não revidar, não porque é fraco, mas porque não vive mais para si, vive para Cristo Jesus. Quer ver se seu pastor é pastor de verdade? Entre no carro dele numa segunda-feira, meio-dia, e veja como é que ele se comporta no trânsito. Quer ver se seu pastor é crente mesmo? Vai jogar uma bola com ele e faça um gol no time dele para ver como é que ele vai reagir. Meus irmãos, esse é o momento talvez mais perigoso do culto. Um homem com a Bíblia aberta, falando em nome de Deus. Por que é perigoso? Porque se o que eu falo aqui não condiz com o que eu vivo lá fora, não adianta nada. Para colocar as coisas em ordem, Paulo diz: o presbítero deve viver uma vida moldada pela palavra, transformada em seu caráter. Quando nós olhamos, meus irmãos, para essas qualidades, a gente percebe que Paulo não está aqui moldando super-homens. Não é isso. Não é que está dizendo, quer ser pastor? É isso aqui, ó. Você não vai alcançar nunca. Não é isso não, irmãos. Paulo está moldando homens cheios do Espírito Santo, que são falhos, é verdade, que pecam. E sim, pastores pecam. É verdade, viu, irmãos? Pastor peca. Mas que, sobretudo, são transformados na graça para serem instrumentos de cuidado. A igreja que tem líderes assim, meus irmãos, não apenas tem ordem, mas também tem vida. Porque a ordem que Paulo pede a Tito aqui não é uma frieza de estrutura, mas o calor do Espírito que conduz todas as coisas com decência, amor e propósito. Por fim, versículo 9, Paulo diz: e apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Paulo encerra essa sessão apresentando o centro gravitacional do ministério pastoral, a relação do líder com a palavra. E tudo que foi dito até aqui, seja integridade moral, sabedoria, domínio próprio, relação com a família, se sustenta exatamente nesse ponto. Um pastor fiel deve ser apegado à palavra fiel. E essa expressão, ela é fortíssima, porque a expressão grega para apegado carrega a ideia de alguém que segura com firmeza, que não solta mesmo sob pressão. É a imagem de quem se agarra à verdade como um náufrago se agarra a uma tábua no meio da tempestade. E isso não é à toa, meus irmãos. O mundo tenta o coração do pastor para que ele ceda, para que ele seja flexível com as ideologias, com as tendências, com as opiniões, com as pressões culturais, com as expectativas da própria igreja. Mas o verdadeiro pastor, meus irmãos, permanece firme, segurando a Escritura de forma fiel. Paulo não diz que esse pastor deve ser apegado a uma ideologia política. Paulo não diz que ele deve ser apegado a uma ideia, a uma tradição, a uma filosofia, mas a palavra fiel, porque essa palavra é a única que não falha, que não mente e que não envelhece. Essa fidelidade à palavra é o que mantém o ministério equilibrado na frutificação e na fidelidade. Sem fidelidade, o pastor se torna refém de opiniões, de modismos, mas sendo fiel à palavra, ele é servo do Eterno. Meus irmãos, o ministério pastoral é ao mesmo tempo combativo e construtivo. Paulo diz que o pastor deve ser capaz de exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem. Ou seja, ele edifica os crentes e confronta os erros,
alimenta as ovelhas e repele os lobos. Calvino, o reformador de Genebra, disse que o verdadeiro pastor tem duas vozes, uma para chamar as ovelhas e outra para espantar os lobos devoradores. Exortar pelo reto ensino significa, portanto, ensinar com graça e autoridade, de modo que as pessoas sejam nutridas, instruídas e desafiadas a crescer no Evangelho. Irmãos, o púlpito não é palco para opiniões, mas para exposição da palavra de Deus. O púlpito não é lugar para desabafo, mas para a exposição fiel das Escrituras que moldam e nutre a igreja de Deus. Veja que equilíbrio. Paulo diz que o pastor não é só um homem de bom comportamento, mas de boa teologia, profundo na palavra. Não é só boa intenção, mas um mestre na palavra, porque o pastor que ama a palavra é um instrumento de Deus para restauração e para colocar as coisas em seus devidos lugares. A palavra de Deus, meus irmãos, deve ser o cajado, a bússola, o alicerce do pastor. E é por isso que a verdadeira medida para medir um pastor bíblico não é a sua relevância nas redes sociais, não é a popularidade, não é a fama, mas é a fidelidade. Um pastor bíblico é um pastor fiel à palavra e ao Deus da palavra. Pastores, irmãos, não foram chamados para agradar, mas para serem fiéis. Não para serem populares e até aceitos, mas para serem fiéis. Eu já falei aqui algumas vezes que The Office é a minha série preferida. E a de Mateus também. E vai ser a de Rodrigo também, que ele vai assistir. E eu poderia listar várias razões pela qual eu gosto de The Office, mas a principal é exatamente a qualidade dos personagens. Eles são tão bem construídos que ao mesmo tempo são cheios de virtudes e falhas, e com um tom de humor que chega a ser constrangedor. E veja, meus irmãos, dá para ver um pouco de humanidade real desses personagens na nossa vida, inclusive na igreja. Nós somos humanos, que vamos errar e que vamos acertar. Tem um personagem em The Office que ele é muito emblemático e ele é de longe o melhor, que é Michael Scott. Ele é o personagem principal. Ele é o líder da Dunder Mifflin, uma empresa de papel. É o gerente geral. E a sua grande característica é que ele é um tipo de líder que ele quer ser tanto amado, tanto querido pelos seus liderados, que a sua liderança, ela faz alusão ao que não fazer em uma liderança, especialmente no ministério pastoral. Porque ele confunde amizade com liderança, e em vez de guiar o grupo pela verdade, ele tenta o tempo todo agradar todo mundo, e o resultado é sempre o mesmo: caos. Logo no primeiro episódio da primeira série, ele aparece diante da câmera, mostrando uma xícara escrita "Melhor chefe do mundo", dando a entender que ele ganhou, só que na verdade foi ele que comprou para ele mesmo, para dizer que ele era o melhor chefe do mundo. E meus irmãos, essa é a síntese da sua liderança. Alguém que quer o título, quer o reconhecimento, mas não entende o peso da responsabilidade. Michael Scott é um retrato exagerado, mas verdadeiro, de muitos líderes que acabam buscando aceitação mais do que fidelidade. E ele representa aquele que quer o amor do rebanho, mas não entende que o amor verdadeiro se manifesta com graça. E quantos pastores não acabam cometendo esse mesmo erro? Querem ser queridos, populares, querem ser influentes, simpáticos, mas perdem de vista o que Paulo disse a Tito, que o presbítero deve ser fiel, apegado firmemente à palavra. O ministério pastoral, meus irmãos, não é sobre ser o melhor chefe do mundo, mas é sobre ser servo em Cristo, moldado pela palavra. Não é sobre aplauso, mas é sobre fidelidade.
O verdadeiro pastor não deve medir o seu sucesso pelos sorrisos que recebe, mas pela profundidade e fidelidade com a qual conduz o rebanho de Deus por sua palavra. Meus irmãos, quando olhamos para Cristo Jesus, nele temos o nosso grande modelo de pastor. Jesus não carregou uma cruz, uma caneca escrita melhor chefe do mundo. Ele carregou uma cruz por amar o mundo. E é de Jesus, é em Jesus, que nós aprendemos o que é pastorear, dar a vida pelas ovelhas, ensinar a verdade em amor. E no Senhor Jesus está o nosso padrão de liderança. Eu queria encerrar voltando lá para o início, quando eu falei de Lala, de Mariana, de Catarina, essas crianças que estão crescendo aqui na igreja e que para elas isso aqui é a melhor coisa do mundo. Meus irmãos, não percamos isso de vista. Não deixemos de congregar como é costume de algum. Valorizemos esse ambiente, valorizemos essas relações, porque, meus irmãos, não se trata de paredes, de estrutura, é comunhão, é amizade, é corpo, é família. E eu fico aqui pensando, como seria bom se nós voltássemos a enxergar a igreja com esse mesmo encanto, essa mesma simplicidade. Quando Lara vê uma igreja na rua, ela fala, não é igreja não, a igreja é a minha. Pertencimento, amizade, para que essa beleza se mantenha, meus irmãos, e para que a igreja continue sendo esse lugar de graça, é necessário ordem. Que o Senhor nos ajude, que Deus nos dê ao mesmo tempo os olhos de uma criança, e que Ele levante no nosso meio homens fiéis, comprometidos com a verdade, e que amem Deus e a sua palavra, e que vivam para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar?